parece que temos que lidar com um problema. A banda emo dos anos 2000 que conquistou milhões de fãs, na verdade é Demonic Woke. Bom dia, boa tarde, boa noite e talvez boa madrugada, meus queridos ouvintes. Hoje eu trago péssimas notícias para os fãs de My Chemical Romance. Na verdade, Gerard Way é um monstro que executou 4 pessoas no palco como um sacrifício para um ritual de que todos no show estavam fazendo para o próprio diabo. E se você escuta rock, você é um satanista. Se você caiu nisso, você é uma mãe crente do Facebook e provavelmente uma Karen chorona. Sério, pessoas são queimadas por serem supostamente satanistas desde a época da caça às bruxas e agora essa moda tá de volta? Ai, pensava que os emos finalmente tinham retornado. Brincadeiras à parte, vou explicar toda a situação. Caso você esteja por fora, My Chemical Romance, uma das bandas mais famosas dos anos 2000, retornou aos palcos após quase 20 anos sem uma única performance, fazendo um tour mundial entre 2025 e 2026. O primeiro show deles nessa longa aventura foi em 11 de julho, em Seattle, marcando de forma definitiva o retorno da banda tão amada. Porém, em um determinado momento do show, o Gerard, o vocalista, montou um pequeno teatro para os espectadores. Vou deixar o clipe para vocês tirarem suas próprias conclusões. Right now, we're gonna try an experiment of democracy. When you came in, you got a sign. One side says yay, the other side says nay. What we're gonna do here is have an election. You'll see our 4 candidates for election. You will get a chance to vote them in or out of office. All together, yays and nays, up at the same time. Yay and boo! Let me hear you. There's a lot of fucking ready, set, fire! Como vocês puderam ver, todos os presentes tinham uma placa com a palavra sim e não. E podemos perceber que no final da votação, não importava se a maioria tivesse escolhido que os 4 candidatos vivessem ou morressem, o resultado iria ser o mesmo, a execução dos participantes. E ao meu ver, e o de vários fãs, isso não foi nada mais do que uma crítica direta ao sistema político em que vivemos hoje e que sempre perdurou na sociedade. Apesar da democracia, onde o povo pode, teoricamente, votar para quem quiser e escolher o destino de sua nação, isso não é nada mais do que uma mentira, uma sensação de falsa liberdade, fazendo o povo acreditar que tem mais poder do que realmente tem. E isso é simplesmente genial. Foi uma crítica real de forma direta, porém aberta para interpretações, que se encaixa no tema tanto do próprio álbum, que literalmente se chama Parada Preta, e o clipe mais famoso deles é literalmente uma parada. Também se encaixa perfeitamente no conceito da banda, que sempre fez críticas duras e poéticas a diversos fatores. Alguns de vocês podem não saber, mas My Chemical Romance é simplesmente minha banda favorita. Então, além de ver esse retorno incrível, também é muito bom ver o posicionamento dos membros em relação ao momento tão difícil que estamos passando. Na beira de uma possível terceira guerra mundial, muita corrupção e um sistema político que, na maioria das vezes, falha. Porém, para tudo, há pessoas que são contra e pessoas que apoiam. Mesmo com a aprovação e admiração de muitos fãs sobre a crítica teatral, também houve aqueles que condenaram a banda por isso. Muitas pessoas, principalmente no Facebook, estavam mencionando o fato de estarem propagando violência, satanismo e de serem uma banda woke. De forma resumida, woke é um termo que se refere à luta pelos direitos de diversas minorias, que começou com a inclusão racial, mas hoje em dia também é aplicada à comunidade LGBT e outras comunidades que sofrem diversos preconceitos pela humanidade, como as mulheres e religiões perseguidas. Isso, por si só, é muito bom. É um movimento muito positivo. Porém, o termo é comumente usado de forma pejorativa, direcionado à inclusão forçada e de muitas vezes mal executada de empresas que incluem essas comunidades em seu marketing apenas por não serem criticadas e cobradas, quando na verdade eles não se importam se estão incluindo essas pessoas ou não, apenas fazem isso por obrigação. Assim como o termo feminista, que antes era algo extremamente positivo, virou um estereótipo de alguém forçado e militante, o termo woke também virou. E com essa performance da banda, muitas pessoas estão acusando a banda de ser de fato woke. Mas afinal, My Chemical Romance é ou não é woke? Bem, se for considerado no sentido bom da palavra, uma luta pelo direito de minorias e críticas ao sistema político, pode-se dizer que sim. A banda surgiu literalmente por causa do acontecimento de 11 de setembro. Sempre se posicionou a favor da luta contra o racismo e homofobia e sempre apoiou as minorias. E o que isso tem de errado? Bem,
Aquele estereótipo que eu mencionei antes, aquela forçada de barra por inclusão que nem as pessoas que estão sendo supostamente representadas gostam, porque é feita de uma forma muito mal feita e, bem, forçada. Mas a maioria nem falou muito sobre eles serem uma banda woke, sendo que isso não é novidade. Mas sim, a maioria dos comentários estão sendo dirigidos à teoria que isso foi uma espécie de sacrifício e que a banda é demoníaca, que foi assustador e blá blá blá. Chegamos ao ponto que as pessoas trocaram o cérebro delas por uma mosca, porque não é possível. Como alguém pode ser tão burro, tão ignorante, tão imbecil, tão tolo, ao ponto de ver uma crítica ao sistema político da democracia falha que temos hoje em dia e falar que é algo demoníaco pelo simples fato de ser representado com mortes? Agora vamos ter que entrar em um assunto mais complexo. Não é de hoje, faz uns anos que os crentes estão começando a dominar as redes sociais. E não confunda crente, um indivíduo que usa sua religião para criticar tudo ao seu redor e impor o que deve ser aceito ou não, e os cristãos, que são apenas pessoas comuns que acreditam em princípios da Bíblia. Eu já vi tantos casos de crentes reclamando de coisas sem sentido, como, por exemplo, o próprio Labubu, o desenho do Cuphead. E, enfim, se você quiser ver mais casos, recomendo que você procure Ismael Crente no seu YouTube, porque os vídeos dele são incríveis e ele explica direitinho ocorrência por ocorrência. Agora, voltando à nossa transmissão, eu sugiro para vocês que estão reclamando que tal pesquisar um pouco sobre a banda que você vai ao show. My Chemical Romance é uma banda emo. Emo, em sua definição, é um estilo de música e vestimenta, até de personalidade em alguns casos, que tendem a ser mais emocionais, agressivos, questionar a própria existência e lidar com temas como depressão e desilusão amorosa. Todos os álbuns de My Chemical Romance contam uma história individual. O primeiro álbum, I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love, não tem uma história linear de fato, mas lida com temas de autodestruição, vingança e perda. Abreviando Revenge, o álbum conta a história de dois amantes que morrem, mas a mulher vai pro paraíso enquanto o homem vai pro inferno. Black Parade conta a história de um homem que morre de câncer e revive todos os momentos de sua vida após sua morte. E Danger Days é um álbum inspirado em uma comic de ação que o vocalista Jared Way escreveu. Minha música favorita deles é Never Told You What I Do For A Living, literalmente conta a história de um serial killer que é morto com um tiro na cabeça. You Know What They Do To Guys Like Us in Prison aborda temas como violência, depressão, morte, estupro, enfim. House of Wolves conta a história, dentro do conceito de seu álbum, de um homem que morre e vai pro inferno. E na verdade gosta disso, como é possível ver pelo refrão. Em um dos clipes mais famosos deles, eles estão literalmente em um funeral. Então você percebe, meu caro ouvinte, que a banda nunca fez questão de enganar seu público. Desde 2002, eles são claramente uma banda emo, que aborda temas pesados, defende minorias, confronta o sistema e são revolucionários. Então, por que você que foi ao show está reclamando que o que aconteceu foi algo demoníaco woke? Por que você não pesquisa um pouco sobre a banda antes de ir fazer comentários sem sentido algum, meu caro ser sem massa encefálica dentro de sua caixa craniana? Sobre o assunto de ser algo demoníaco, eu admito que não vejo problema algum sendo da minha pessoa, porque eu, Jane Hartfeld, adoro temas sobre o inferno, demônios, fantasmas, questionamento da religião, terror visceral, entre outros. Porém, pra você que não gosta, também não há problema nenhum, porque além de a execução não ter sido por si só um ato violento sem sentido, e sim uma crítica muito bem construída, não é pra você. As pessoas esquecem que nem tudo gira em torno delas e que nem tudo aquilo precisa agradá-las. Se você não gosta de temas que tocam em um assunto sensível, então aquilo simplesmente não é pra você. My Chemical Romance é uma banda que fala muito sobre depressão, suicídio e violência. Se você não gosta, apenas não consuma o conteúdo. Não é necessário comentar observações negativas, criticando algo que simplesmente não foi feito pra você. Então, pra concluir essa transmissão, se você não entendeu a crítica do show, está apenas reclamando por aí, falando que foi uma apresentação demoníaca e violenta, parabéns, meu caro, você está precisando urgentemente de um transplante cerebral. Sua existência me enoja por ser tão insignificante. Se você entendeu a crítica, mas não apoia, tudo bem, só continue vivendo sua vida. E se você entendeu a crítica e apoia, parabéns também, você é incrível. Minhas últimas considerações? My Chemical Romance, vocês são foda.